Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e esta é a playlist de dúvidas do nosso canal do Instituto Newton Sebraga. Se você gosta de tecnologia, gosta de eletrônica, pratica eletrônica e é lógico, tem suas dúvidas, né? Vocês podem nos acompanhar nesse canal, nessa playlist, inscrevendo-se. Nós ficaremos muito gratos, porque a gente trabalha com o incentivo de vocês e quanto mais gente nos acompanha, mais incentivo temos. Vamos continuar com a nossa série, falando nesse vídeo, de um problema que muita gente nos consulta, que é a respeito de ruídos e interferência que ocorrem em radinhos de AM, em radinhos de FM e em outros aparelhos que utilizam radiofrequência, né? Que está, o espectro eletromagnético ele está sujeito a esse tipo de coisa. Lembramos que ruídos e interferências são coisas diferentes. O ruído normalmente tem causa natural, é uma causa não proposital de se produzir um sinal de radiofrequência. Já a interferência é um sinal feito propositalmente para uma finalidade e que acaba produzindo efeitos em outros aparelhos de forma indesejada. Então, essa é a diferença. Vamos à nossa primeira dúvida, que aparece na seção de dúvidas lá do nosso site, com o número 613. Tem um radinho AM que gosto de usar principalmente para ouvir as transmissões esportivas. No entanto, de uns tempos para cá, uma grande quantidade de ruídos e interferências está dificultando o seu uso. Existe algum tipo de filtro? Um dos motivos pelos quais a faixa de AM vai ser deixada de lado, não vai ser mais utilizada, é justamente a sua sensibilidade a ruídos e interferências. E cada vez mais nós temos mais equipamentos eletroeletrônicos nos grandes centros que produzem sinais indesejáveis que acabam prejudicando o uso do rádio AM. A melhor maneira de você evitar esses ruídos e interferências é procurar uma outra posição dentro da sua casa. Ou então, movimentando o radinho, às vezes a antena direcional dele diferente, ela consegue se apontar para o lado de onde vem o sinal da estação e eliminar o sinal de lado, que pode ser o sinal interferente. Mas não é muito fácil, não. As tentativas que você pode fazer para eliminar o ruído são essas. Mudar de posição o radinho. Por exemplo, se você ouve o radinho encostado no computador, o computador pode ser uma fonte de interferência. Afaste-o do computador. Mudar de posição relativa, quer dizer, virar o radinho em ângulo até encontrar uma posição de melhor recepção. E uma alternativa interessante que nem todos podem utilizar é fazer uso de uma antena externa. Uma antena colocada em local que esteja longe das interferências. Por exemplo, se você mora num sítio, ou numa fazenda, ou numa chácara, você pode fazer uma antena colocando 2 fios entre duas árvores, ou duas varas de bambu, ou ainda no telhado da sua casa e puxar até o radinho, fazendo um acoplamento com o radinho. Lá no nosso site nós temos diversos meios de você acoplar antenas externas a radinhos de portáteis. Você pode aproveitar lá as sugestões indo para o nosso site e digitando antenas. Você vai ter muitos artigos sobre o assunto. A segunda dúvida aparece com o número 648 lá no nosso site, na seção de dúvidas, e ela fala das interferências dos eletrodomésticos. Realmente, a maioria dos aparelhos eletrodomésticos produz sinais de rádio, principalmente aqueles que têm motores, e também o forno de micro-ondas, né? O forno de micro-ondas ele possui lá um triac que controla um transformador de alta tensão com uma válvula que vai produzir a micro-onda. E esse dispositivo é bastante ruidoso. Se você ligar o radinho AM perto dele na hora que ele está funcionando, você vai perceber isso. E as soluções são aquelas que eu falei. Afaste o radinho dele, procure uma melhor posição de recepção. E também você tem que levar em conta que no forno de micro-ondas e em muitos eletrodomésticos existe um pino, que é o terceiro pino, ou um fio traseiro, que se você ligar na terra, ele evita a irradiação das interferências. Então, se o forno de micro-ondas na sua casa está produzindo interferência, uma saída é você verificar se esse fio terra está ligado.
ele pode ser a causa de você estar com o problema. Um outro tipo de interferência que ocorre vem da dúvida 582 de um seguidor que diz o seguinte: comprei um microfone sem fio para minha câmera de vídeo, e, no entanto, ele sofre grande quantidade de interferências, captando emissoras de rádio e até ruídos. Como resolver o problema? Existem basicamente dois tipos de microfones sem fio à venda. Um é o que faz uso da faixa de VHF, ou a faixa de mesmo um pouquinho acima do FM, VHF alta, e que ele usa uma modulação em frequência ou em amplitude. Esse tipo de microfone ele é muito sensível no receptor às interferências. O receptor ele capta o sinal desse microfone e também pode captar interferências ambientes, como eletrodomésticos, eletrônicos e até emissoras de rádio que estiverem nas proximidades ou forem mais fortes. Então, esse tipo de microfone ele não é recomendado nesses casos. Para os casos em que você está num ambiente ruidoso, a gente recomenda mais que se use o microfone com modulação digital, porque a modulação digital não sofre a interferência de equipamentos AM, FM e mesmo de ruídos ambientes. É um tipo de modulação espalhada em espectro que é muito pouco sensível a interferências. É a mesma que você usa no celular. Então, se você tem uma aplicação profissional, você usa esse microfone digital. Ele é mais caro, mas ele é imune às interferências. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e visitem a nossa seção de dúvidas lá no nosso site, em que nós temos não apenas estas dúvidas de que eu tratei hoje, resolvidas, relatadas por escrito, algumas até com ilustrações, como tem muitas outras mais. Até mais!